Saravá, jogo de damas, saravá todo mundo, saravá, meus amigos, cuidem-se, todo mundo se cuidando, essa pandemia ainda está pairando sobre nossas cabeças, não acreditem em terraplanismos, não acreditem em soluções mágicas e medicamentos indicados por quem não é cientista, médico ou especialista em saúde. Esse é um aviso, um dos avisos que eu sempre tenho dado. Outro aviso, não deixe de assinar o Jogo de Damas JDD, acompanhe a gente no nosso canal, não só no nosso canal, tem vários canais amigos, canais independentes, é muito importante. A comunicação é um dos fatores que nos deixou alijado desse projeto, né, dessa proposta golpista, né, que se instalou. Então, que a gente prestigie os canais independentes, que a gente alimente os canais independentes, para que a nossa voz consiga fazer o tal do contrapeso. E hoje a gente vai falar com uma colega jornalista, olha que delícia, adoro falar com jornalista. Enfim, a gente vai falar de um assunto espinhoso e que tem muito a ver com o trabalho, com o livro que ela lançou, né? Enfim, e que ela, melhor do que ninguém, vai explicar para a gente. A gente vai falar um pouquinho de tortura. E a gente vai, para falar disso, é a Denise de Assis, jornalista, que está lá em Minas, e que vai falar do livro dela, Cláudio Guerra, Queimar e Matar. Denise, saravá, já ocupando aqui seu espaço. Axé. Axé, que a gente está precisando. A gente precisa, né, querida? Sim. E, Denise, o assunto é um assunto espinhoso, mas é um assunto necessário. Aliás, por desviarmos tanto desse assunto, esse assunto acabou escapando da nossa mão, né, e se instalando, né, nas entrelinhas do golpe, né, que se instaurou no país. Denise, conta um pouquinho quem foi Cláudio Guerra e o que é esse seu livro, por favor. Olha, Cláudio Guerra é um delegado, ex-delegado do DOPS. Ele era delegado de Polícia Civil, tinha uma pontaria certeira e uma ambição desmedida, e com isso ele queria a todo custo subir. E naquela época, para subir na carreira, você tinha que se aproximar do aparato da repressão, se fosse policial ou se tivesse uma atividade afim, né? E não só, né? Os empresários também viviam feito craca, grudados no governo, e o governo era uma cúpula que todo mundo queria transitar. E Cláudio Guerra foi, então, chamado por essa pontaria certeira para executar militantes de esquerda à distância. E ele, então, começou no DOPS com essa atividade. As equipes iam levá-lo até o local dos pontos, né, dos militantes que marcavam pontos, sem saber que estavam sendo monitorados. À distância, ele dava um tiro certeiro e acabava com o sujeito. Isso ele fez algumas vezes e começou a haver um problema de como desovar esses corpos, né? Onde colocar. Porque aquele teatrinho de atropelados já não estava mais surtindo efeito, né? Era atropelado demais, era um atropelado por dia quase, e estava pegando mal tanta gente branca, classe média, bem vestido, atropelado pela rua. E o Fredi Perdigão, que era um coronel do Exército, atuava no Centro de Investigações do Exército. Ele foi, na verdade, o coordenador desse centro. E ele, então, foi também o criador do DOI-CODE, né, o Destacamento de Operações Integradas, e o Centro de Operações, eu nunca me lembro, Centro de Operações de Defesa Interna. Eu apago, acho que é alguma coisa psicológica. E o DOI-CODE era o sumidouro, né, de pessoas, porque o SNI
investigava, o DOPS prendia e os casos mais graves, digamos assim, do ponto de vista deles, eram encaminhados para o DOI-CODE, para o interrogatório, tortura, e ali eles morriam e sumiam, né? Ao morrer, o Fredi, então, passou a ter esse problema de onde colocar os corpos, e ele chamou o Cláudio. O Cláudio tinha um amigo que era usineiro em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Essa usina, a usina Cambaíba, tinha uns fornos de queimar cana, né? O bagaço da cana. E eram fornos grandes. E esse fazendeiro, quando tinha alguma tentativa de roubo ou invasão de terra, ele matava as pessoas, mandava os jagunços matarem e colocar nos fornos. E ele, conversando com o Cláudio, contou isso. E o Cláudio, então, levou essa notícia para o Fredi Perdigão. E o Fredi Perdigão achou os corpos dos mortos na tortura para os fornos da usina de Cambaíba, em Campos. E quem fazia esse translado era o Cláudio Guerra. Ele levava e colocava nos fornos para desaparecer, né? Então, com isso, ele teve contato com 12 desses corpos, que ele diz que foram os que ele transportou. E também, ele, antes de colocar nos fornos, ele abria um saco plástico preto para verificar esses corpos, quem era, como estava. E nessa situação, ele viu vários. E quando eu trabalhei na Comissão da Verdade do Rio, eu fui destacada para ouvi-lo em fevereiro de 2014. Nós fizemos uma conversa num primeiro dia de 6 horas e num segundo dia também, mais ou menos o mesmo tanto de horas. Essa conversa, ela ficou arquivada na Comissão da Verdade do Rio, e eu achava que aquilo deveria vir a público. Embora ele já tivesse feito um livro chamado Memórias da Guerra Suja, nesse livro ele apenas, ele enfocava e dava muito destaque a essa questão do translado e queima dos corpos. E eu achava que ele, como uma pessoa que atuou no aparato repressivo, tinha mais informações a dar. Então, nessa conversa, eu fiz com que ele me contasse toda a conformação, a relação do DOI-CODE com a presidência, que pessoas transitavam ali, que tipo de agentes eram, com quem ele tinha relação, que ações ele participou. E, com isso, eu acho que a gente consegue construir um panorama muito concreto do que foi aquele horror, né? Porque ele fala, inclusive, no livro, da relação do DOI-CODE com a maçonaria, da maçonaria com a igreja, e tudo isso intrincado fazia com que desse certo, com que as pessoas funcionassem no nível de república, né, de presidência, Estado e município, né? Porque todos esses poderes se entrecruzavam. E ali, com essa conversa com ele, eu fiquei sabendo que o Fredi tinha deixado uma monografia na Escola Superior de Guerra, onde ele apresentou um balanço dos trabalhos do DOI-CODE. E nesse balanço, o Fredi também descreve essa estrutura. E uma coisa que me chamou a atenção é que, embora no relatório final da Comissão da Verdade eles já tenham atribuído culpa, um grau de culpa a cada parcela de poder, nessa monografia, isto é dito pelo próprio Perdigão.
quer dizer, é um depoimento de quem fundou o aparato, né? É irrefutável. Ele diz, olha, todos os chefes de repartição pública no Brasil, naquele período, sabia de tudo que se passava, porque eles recebiam boletins informativos de quem estava sendo procurado, quem tinha caído, quem tinha sido preso, quem estava sob a guarda do Estado. Tudo isso era emitido na forma de circular para esses poderes todos. Então, assim, desde o comandante de uma unidade militar lá em Quixeramobim até o prefeitinho da cidade de, sei lá, né, qualquer uma. Então, todos recebiam... Oiapoque ao Chuí, né? Oiapoque ao Chuí. E tudo era centralizado no DOI-CODE. Por isso funcionava, né? Porque era uma estrutura bem montada e com uma centralização de poder. Que quanto menor a estrutura de poder, mais poder ela tem, né? Porque isso não vaza, não espalha, não... Claro. A corrente não arrebenta, né? E então foi isso, quer dizer, eu guardei esse material e fiquei esperando, porque o Cláudio, ele deu alguns depoimentos, inclusive para documentário, mas nesse meu livro, ele é bastante abrangente do ponto de vista de toda a estrutura, e ele conta episódios assim bastante peculiares, do tipo um atentado que o Maluf armou para fingir que o escritório dele, na época da candidatura ao colégio eleitoral, teria sido bombardeado, e outras coisas. Você sabe que essa semana eu estava lendo, fui ler alguns assuntos sobre o Golbery, e parece que o Golbery acusou o Maluf desse crime, né? Do Maluf ter encomendado isso, e o Maluf processou o Golbery. Pois é, mas foi verdade. O Cláudio afirma isso com todas as letras e conta que ele, Cláudio, seria o responsável por fazer esse atentado. Por isso ele conta tudo. E ele detalha o Rio Centro, toda a preparação do Rio Centro, né? Então, assim, tem muito detalhe. E esse relatório do Fredi Perdigão, que eu estou trazendo em primeira mão, ele é muito interessante, porque ele traz os números, ele traz essa estrutura, e toda a conversa com o Cláudio é também bastante elucidativa, do ponto de vista de como ele operava esse translado dos corpos, a queima, tudo isso. Denise, isso que você está me falando, assim, tem duas perguntas que já me bateram. Uma, você está falando de uma história do Brasil que não é contada nas escolas. Essa história, né, ela foi sabotada, obviamente que durante o período ela seria sabotada porque não interessava, né, dizer para as crianças que estavam sendo, né, que estavam matando pessoas e perseguindo pessoas. Mas no durante a anistia, né, o famoso processo de anistia, que parece que foi um grande combinado, combinou-se de que vocês não entregam ninguém e a gente dá anistia de presente para vocês. Isso. Só que quando veio a Comissão da Verdade, inclusive a gente sabe por analistas de estratégia militar, a gente sabe que o processo de Comissão da Verdade, que foi entregue para Dilma Rousseff homologar, né? Foi um dos grandes motivos do Exército deixar de apoiar o governo Dilma Rousseff. Porque, enfim, houve ali uma pressão do Exército para que ela não homologasse, e ela homologou o trabalho sobre a Comissão da Verdade. Toda essa história, ela não nos é contada, ela é negligenciada, e hoje você está contando ela num canal independente, não é a Globo que está contando, não tem novela sobre isso, né? Como é que é essa história? Como é que a gente pode fazer as pessoas entender? Porque o contexto era outro, tudo era outro,
né? Embora guarde similaridades com o que a gente está vivendo hoje. Como é que você divulga o teu livro como história? Pois é, por que que ele ficou até hoje sem ser publicado ou sem eu publicizar esse material? Exatamente porque, quando terminou o trabalho das comissões, já estava em curso uma tentativa de golpe, né? Começou aí o Não Vai Ter Copa, depois fora Dilma, essa pauta ela foi surrupiada. Eu acredito que ela foi encostada, né? Não era conveniente falar nisso naquele momento, que nós tínhamos pautas mais urgentes para tratar. E aí eu achei uma oportunidade quando, em 31 de julho de 2019, o Ministério Público referendou, corroborou todas as declarações do Cláudio, porque você precisa ter um gancho, um motivo que dê sustentação ao que você está contando, senão parece papo de maluco, né? Fulano disse que o outro disse. Agora não, está documentado, ele foi, inclusive, condenado por um crime a 18 anos. Esse é o único crime que ele diz que não cometeu, que é o assassinato da companheira dele, e ele nega peremptoriamente. Duas coisas que ele nega com veemência. É a tortura, ele diz que não participou, e, de fato, nós nunca encontramos nenhum torturado que tenha dito eu fui torturado por Cláudio Guerra. Não, a gente não ouve esse relato. Agora, o fato do Ministério Público ter dado crédito ao depoimento dele me fez ver que estava na hora de colocar essa história na rua. Agora, essa história ela está chegando, coincidentemente, no momento em que a presidência institui novamente o SNI, com um novo apelido, Centro Integrado de Informação, sei lá o quê, e manda fazer um dossiê ao melhor estilo ditadura, acompanhando a vida de 600 pessoas num período que eles reafirmam democrático. E isso caracteriza um estado de exceção que a gente já vem denunciando desde o golpe, né? Porque o golpe, quando ele é dado, ele vem num crescendo para que esse poder se sustente, né? E como, apesar do... Detesto falar o nome desse cara, mas do Bolsonaro ter sido Eu também. eleito, né? Teoricamente, numa eleição direta, por votos, a gente sabe que por trás dessa eleição houve manobras horrorosas, né, antidemocráticas, não só um festival de fake news que intrigaram o candidato da oposição, que era o Fernando Haddad, como também houve toda uma manobra por parte da Lava Jato para retirar o principal candidato, que era o ex-presidente Lula, que estava na frente das pesquisas, do páreo da eleição. E não só isso, com requintes, porque você se lembra que na reta final da eleição, além de retirado do páreo, houve também a proibição por parte do Barroso de que o Lula constasse da campanha. Ele não podia ter a imagem associada ao Fernando Haddad. Então, assim, foi uma eleição totalmente recheada de tramóias, e a gente não pode dizer que foi uma eleição limpa, né? Que ele chegou lá. Então, assim, para se manter nesse poder, ele usou de todas as artimanhas, inclusive, no dia 22 de maio, ele ameaçou concretizar um autogolpe, né? Pela revista Piauí, nós ficamos sabendo que ele disse, vou intervir. Então, assim, tem SNI,
tem dossiê monitorando a vida das pessoas, tem a vontade de dar o autogolpe, né, e de converter esse sistema num sistema fechado efetivamente, como era naquele período. Então, a gente fica numa insegurança jurídica, numa insegurança dos direitos individuais, cidadãos, uma fragilidade da Constituição, né, que já foi rasgada lá pelo Temer, ao dar o golpe, mas que vinha se equilibrando em alguns pontos. Mas agora a gente está cada vez mais caminhando para uma fragilidade do regime. É incrível isso, né? Porque assim, a gente teve um momento na história mesmo que a gente chegou a acreditar, acreditar, né? que era possível, né? Não, que tinha sido ganho, que era jogo ganho, acabou, estamos num Estado democrático, mesmo percebendo que era uma democracia ainda frágil, nova. Dificilmente a gente vislumbraria entrar numa roubada dessa de novo, né? Porque a democracia, ela é um sistema difícil exatamente porque ela é uma plantinha. Todo dia você vai ter que ir lá, colocar uma aguinha, cuidar, para que ela viceje, né? E quando a gente estava nesse trabalho de cuidar para que ela vicejasse, ela foi podada numa machadada só, né? Então, eu acho que a gente está vivendo períodos muito difíceis, preocupantes, e por isso eu acho, sem nenhuma modéstia, que o meu livro está vindo no momento oportuno, porque nós estamos tendo que falar disso, e nós estamos tendo também que reafirmar essa história, porque pela tentativa deles é a desconstrução. Quando ele disse lá em Washington, eu vim para destruir tudo e só vou começar a construir depois que eu tiver destruído, e destruído principalmente os princípios científicos, os princípios históricos, né? Essa história recente, ela é toda documentada. No meu livro, você vai encontrar documentos e provas sobre tudo que eu estou dizendo. Agora, se eles queriam apagar, por que eles não destruíram essas provas? Por que foram tão organizados? Por que foram tão militares, disciplinados e vaidosos? Eu ia te perguntar isso, eles faziam, você disse aqui, eles faziam um relatório da barbárie, está tudo relatado. Relatado. Incrível, está documentado, né? Incrível. Sim. Isso sempre me intrigou. Uma pergunta, você teve conversas com ele recentemente, enfim, na hora que você foi lançar o livro, e aí, o que ele dizia? Quando eu fui concretizar o livro, né, porque até então eu tinha uma entrevista de 12 horas, até que virasse o livro, né, você tem toda uma estrutura a seguir, eu, por exemplo, resolvi me colocar como personagem, contando como eu cheguei a ele, o que eu senti na presença dele, como eu fui recebida. Tudo isso está descrito no livro, numa introdução, porque eu achei que o leitor ia ficar curioso para saber que tipo de relação foi estabelecida com ele a partir do momento do primeiro contato, né? E eu encontrei um senhorzinho que ontem fez 80 anos, muito afável, muito simpático, muito gentil. É aquele senhorzinho que você puxa a conversa na fila do banco. Você jamais espera que aquela pessoa que está na sua frente tenha tido um passado com essa carga toda, né? E assim, quando eu liguei para ele para dizer que ia fazer o livro, ele ficou feliz da vida. Falou, quanto mais puder replicar essa minha história, que hoje eu deploro, melhor. Porque como ele se converteu em 2006, virou pastor pentecostal, ele diz que não se arrepende do que fez. Ele fez uma revisão de vida. Ele considera que ele nasceu em 2006 e que está tendo a chance de fazer uma nova vida. Então, ele quer
que isso seja contado, porque quanto mais conta, mais ele sente limpo, mais ele desopila a culpa, né? Que ele diz que não é culpa, não é arrependimento, é uma revisão. Mas lá pelo travesseiro dele, com o diálogo com o travesseiro, sabe-se lá. Abrindo as sacas para conferir, né? Isso não tem, né? Não tem. Isso não se apaga da Não se memória. apaga. Não Tanto se apaga. assim, tanto assim que houve um momento em que ele foi falar da Ana Rosa Kuczynski, que foi a única mulher daquele grupo que ele transportou, e ele disse que quando abriu, ficou muito chocado, porque ela tinha mordidas por todo o corpo, hematomas, o mamilo arrancado a dentadas, a calcinha suja de sangue. Pois é. E quando ele fala isso, ele desviou o olhar para o porta-retrato, onde tinha a foto da filha dele. E foi o único momento que ele se emociona. Aí eu perguntei, por que o senhor está emocionado, me contando isso? Aí ele falou, porque quando a gente tem filha, a visão da gente muda. Ter uma filha me mudou muito com relação ao tratamento dado àquela mulher. Então ele se emocionou. Agora, tem uma peculiaridade aí, desculpa te cortar, que é a conversão religiosa, né? Como talvez e por ele não expressar sentir culpa, ele dá um outro nome à culpa, né? Ele dá um nome de chance, enfim, de uma segunda vida. Renascimento. Renascimento. Na verdade, isso é uma história bastante comum. Se a gente for nos cultos e nas igrejas, está cheio ali de, né, ex-torturador, ex-assassino, na própria penitenciária, né, o que rege ali as gangues é a Bíblia. Né? Queria saber como é que ele tratou essa conversão dele, assim, né, como uma expiação, né, na verdade. É assim que ele sente. Quando eu cumprimentei pelo aniversário, ele falou, eu sou muito feliz, eu não posso reclamar de nada, porque, primeiro, eu achava que fosse morrer aos 50 anos, né, de tiro, numa missão dessas, que ele chamava de missão. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade que eu tenho de estar vivendo uma família, porque antes ele disse que tinha uma vida desregrada, né? Trocava de mulheres. Você vê que a atual mulher dele, a Célia, era sobrinha da ex-companheira, que ele seduziu aos 14 anos e levou para morar com ele, desfez a relação anterior. Ele mesmo fala, eu era pedófilo, eu não tinha essa noção, mas eu era pedófilo. Quer dizer, isso é pedofilia, né? Você, enfim, se amaziar com uma garota. Que ele vivia também num ambiente que tudo era permitido. Se era permitido torturar, bater, matar, sumir com as pessoas, por que não namorar uma criança de 10, 12, 14 anos? Né? Eles tinham essa permissão, né, implícita. A eles era permitido tudo, né? É permitido tudo. Denise, a gente está indo para o final. Assim, tem tanta coisa aqui nesse livro que eu estou lendo aqui, são tantas nuances interessantes e importantes de serem destacadas, mas obviamente fica uma curiosidade, né? O que ele diz do governo Bolsonaro? Ele se manifestou em relação? Não, a foto dele é evidente que ele está do lado desse governo, porque ele está com uma bandeira atrás de si, né? E com o bracinho assim, naquela posição Heil Hitler, né? Mas eu perguntei, escuta, você está propugnando para o Bolsonaro alguma coisa? Aí ele falou, não, eu hoje em dia sou neutro. Mas se é neutro, por que está naquela foto? Falei, então troca a foto do seu Zap, porque ela é muito denunciadora. Né? Eu acho assim que ele é, sim, pró-Bolsonaro.
ele só não vai, como é que se diz? Para militância, né? Porque ele já está velho, cansado e em prisão domiciliar, que ele cumpre 18 anos de prisão domiciliar. Né? Denise, a minha última pergunta, depois eu quero passar a palavra para você falar do teu livro, o que a gente talvez não tenha falado, o que você acha importante ser falado. Mas eu tenho uma última pergunta aqui. Como é que essa história, né, como é que a importância da história, né, da ditadura militar no Brasil, como é que ela se reflete na educação dos jovens hoje? Acho que uma preocupação que a gente tem bastante forte é porque, né, é meio lugar comum falar, né, meio chavão, dizer que os jovens são o futuro, mas são eles que vão tomar o poder. Né? E para tomar o poder, como a gente está vendo, não dá para ser uma mula sem cabeça, como a gente tem aí no poder. Né? A gente precisa ser melhor representado. Então, como é que a gente chega nos jovens com essas histórias? Eu te explico o porquê dessa pergunta. Muita gente, os jovens, na verdade, o Ana Tablian, por exemplo, me contou que foi falar com um desses entregadores de aplicativo, e falando que mataram, né, a rapaziada, e falou, mas isso sempre aconteceu. Aí ele perguntou, mas escuta, mas esse governo não está dando autorização para isso? Não está vendo, né? E disse que o rapaz repetia, não, mas isso sempre aconteceu, é assim mesmo. Esse é assim mesmo propiciou a gente deixar essa história aí na gaveta, a tua história na gaveta, do Cláudio Guerra, né? Não, foi assim, o contrário. É isso que eu queria saber. Não falar dessa história que propiciou que a gente... Não, então, ela ficou numa gaveta. Ela ficou na gaveta, né? A história não contou, é que nem a história da escravidão. É uma história mal contada. A Princesa Isabel libertou e saiu todo mundo batendo entregando currículo para conseguir emprego, né? É meio isso que acontece. Olha, sobre essa questão da história com relação aos jovens, eu acho que nós deixamos, durante muito tempo, essa história decantando, e houve um gap aí de 20 anos em que as pessoas se dissociaram dessa história. Porque quando isso acontece, como aconteceu, por exemplo, no Chile, que no dia seguinte a população toda estava... No dia seguinte à queda do Pinochet, toda a população estava mobilizada por uma campanha de sim ou não, e ele caiu assim por um não ostensivo da população. Houve um momento de comemoração, né? Uma ruptura evidente. Você consegue contagiar melhor a sociedade e mobilizar para chamar atenção sobre aquela história. Por que estamos votando sim ou não? Né? Para tirar um ditador, aí você tem que explicar, tem toda uma campanha elucidativa em torno disso. No Brasil, a gente sempre faz as coisas com jeitinho, com conchavo, com acordos que colocam a população distante dessa mesa de negociação. A população ela segue a vida, né? E não se envolve nessa questão que está sendo resolvida na cúpula. Para que a população cobre, queira saber, é necessário que haja um envolvimento emocional, que essas notícias comecem a chegar de uma forma que cause espanto, indignação, curiosidade, revolta. Aqui não, tudo isso é passado pano, como se está dizendo hoje, né? Passa um pano em tudo, tudo é feito no conchavo. Você veja que a própria posse do Tancredo, que foi um golpe, não está registrado em livro nenhum que aquilo foi um golpe, né? A posse do Sarney foi um golpe engendrado pelo chefe do Leônidas Pires,
que ia assumir o Ministério do Exército, fazendo essa transição. A General Leônidas Pires. General Leônidas Pires, que era o chefe da área militar na Amazônia e que veio para costurar esse acordo, Tancredo, SNI e posse e tudo isso. Então, tudo é feito assim. E, com isso, a gente não mobilizou a opinião pública. E nós perdemos, em 2014, na confecção do relatório da Comissão Nacional, de fazer essa mobilização. Por quê? A comissão ela trabalhou em silêncio, praticamente, uma coisa ou outra era comentada, até o relatório final, para depois jogar aquela bomba para a sociedade, uma maçaroca de 8 volumes. É impossível você mobilizar a sociedade, foi uma estratégia equivocada, na minha opinião, do ponto de vista de comunicação. A gente sempre toma na cabeça por causa da tal da comunicação. Tal da comunicação, é voz corrente isso, é voz corrente. A esquerda só se ferra porque não se comunica e se estrumbica. Na Comissão do Rio, à medida que a gente ia elucidando os casos, a gente ia fazendo eventos para anunciar. Foi assim na bomba da OAB, foi assim na chacina de Quintino, né? Foi assim no José Jobim, no laudo, passar limpo o laudo do José Jobim, pai da Lígia Jobim, que é hoje uma militante. Então, isso distancia você, a sua atividade, essa história, todos esses fatos da sociedade. Você tem que mobilizar a opinião pública para fazer isso. E nós sabemos que a anistia e todo esse desfecho da ditadura, essa abertura, para isso o Geisel colocou aquele slogan, abertura lenta e gradual. Por que tinha que ser lenta e gradual? Para dar tempo de ir arrumando as coisas, trancando os armários com os esqueletos. E o que acontece? A cada armário que se abre, desaba um esqueleto em cima da gente, né? Volta e meia está caindo uma bomba. E essa pauta, ao finalizar a Comissão Nacional da Verdade, já estava encostando no início do golpe. Então, não houve tempo desse relatório ser trabalhado e ser divulgado e ser esmiuçado a ponto de envolver a sociedade. Essa era a estratégia, eu imagino, que estivesse na cabeça daquela cúpula, né? Quando o relatório... Acho que me soa um pouquinho de... a gente entrevistou o Nildo Ourix, né, e ele fala que o Brasil nunca teve uma revolução. E nunca teve mesmo. Tudo que a gente conquistou foi por acordos, né? Vocês cedem daqui, a gente cede dali, fica tudo... Eu usaria a palavra conchavo. Conchavo. Eu estou falando acordo para ser elegante, né? Mas você, como entrevistada, tem toda a autoridade para meter o pé na porta. Na verdade, me parece, né, que é por conta disso. Houve lá um acordo também com a Comissão da Verdade. Vocês vão até aqui. Se passar daqui, a tal da lenta e gradual, a gente freia, né, e tranca os armários de volta. Houve bastante reação. Eu me lembro que no dia que nós visitamos a Vila Militar, onde morreu o Schreider e Caetano ficou preso, Gil ficou preso, houve tortura. Caetano teve o cabelo cortado no pátio, lotado de oficiais, rindo, enfim, tripudiando ali daquela cena. E nós fomos lá. O comandante estava, em determinado momento, perto de mim, e eu perguntei para ele, escuta, por que vocês não fazem logo uma revisão separando esse exército do senhor daquele exército que torturou e matou? Aí ele falou assim, para começar, é preciso contar a história dos dois lados. Aí eu falei, mas qual dois lados? Esse é sempre o argumento que eles usam, né, Denise? O senhor não sabe que uma pessoa não pode morrer duas vezes?
O que o senhor quer? Que a gente mate novamente o Lamarca? Que a gente mate novamente o Marighella? Porque do lado de vocês não morreu ninguém, né? Praticamente. Um acidente ou outro, um ato terrorista ou outro mais ousado, fez vítimas. Mas, do ponto de vista da força, vocês é que tinham essa força. Desproporcional, desproporcional. E ele ficou muito enfesado comigo. Aí ele começou a se exaltar, e eu falei, dá licença que eu vou pegar um suco. E saí, porque não tem diálogo, eles não conseguem ter calma e argumento para ouvir isso de uma forma tranquila. Então, por que eu estou contando isso? Porque no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, tinham 29 recomendações que o relatório faria para a sociedade. E isso foi votado nas diversas comissões estaduais, municipais. E a minha sugestão, caminhada e foi acatada, foi que o relatório fosse ministrado nas escolas militares para que os jovens cadetinhos ou requinhos aprendessem, de fato, o que foi a história recente. É claro que aquelas 29 recomendações nunca foram implementadas, nem serão, e o relatório, por ter saído em dezembro de 2014, ele encostou no processo do Fora Dilma e não foi discutido da maneira que se pensava em discutir. Então, isso não mobilizou ninguém, né? Na África do Sul, você sabe que os torturadores, os perpetradores, eles deram depoimentos na frente dos familiares e foram obrigados a pedir desculpa. E os que, de fato, contavam com detalhes a verdade e se desculpavam com as famílias, tinha pena atenuada ou, às vezes, até eram anistiados. Aqui isso é impensável, né? O que há é um repisar de que houve uma guerra, de que foi isso mesmo, que foi bem feito, que quem mandou se meter em luta armada. Agora, a desproporção da força, os motivos, o panorama de época, né, que forçou a que aqueles jovens partissem para esse tipo de ação, e a gente deve muito a eles, porque naquele contexto não havia o que fazer, a não ser as atitudes extremas que são previstas na ONU, né? Quando você tem um sistema repressivo, você tem o direito de reagir contra eles, é o que diz o Estatuto da ONU. E, no entanto, a gente aqui ouve essas barbaridades até hoje. Mas, né? Denise, você está esquecendo, a ONU é comunista. Ah, é verdade. Ainda tem a ONU é terrorista, comunista, gaysista, abortista. É verdade. Né? Querida, eu ia para o fim, mas eu quero fazer mais uma pergunta, porque a conversa não dá para terminar assim, está tão instigante tudo que você está nos contando. Vou te explorar só mais um pouquinho. Por que você acha que o Exército Brasileiro tem essa resistência, né, em fazer a famosa autocrítica que tantos exigem da esquerda, do PT, do Lula, sei lá de quem mais? E o Exército Brasileiro parece que ele paira soberano, assim, ele não deve explicações dos seus atos a ninguém, né? Ele está lá, a função do Exército é preservar, né, institucional, é preservar o Estado brasileiro, mas preservar segundo a cabeça dele, né, não segundo a Constituição, inclusive, até porque ele, nesse golpe, ele está rasgando a Constituição muitas vezes, né, em atitudes, quando ele tuita, quando um general vai lá, tuita proibindo, ameaçando que se der habeas corpus vai botar o exército na rua, ele está rasgando a Constituição. Não estique a corda. Não estique a corda. Ou participando do governo, né? O exército, teoricamente, pela Constituição, não poderia, né?
participar politicamente, né? E a gente sabe, obviamente, que é ele que está dando as cartas aqui. Por que você acha que o Exército Brasileiro tem tanta... da conversa que você teve com o Cláudio Guerra, porque assim, não precisa ir lá na África do Sul, né? Aqui na Argentina, né, o Exército fez um meia-culpa, o Videla foi preso, né, ficou preso um tempão, enfim, estou falando Videla, mas teve diversos generais presos. Assim, por que você acha, o que acontece no Brasil, né? Que poder é esse? Quem que dá esse poder ao Exército Brasileiro? É o dogma da doutrinação. Enquanto perdurar essa dicotomia, corrupção e comunismo, né, que são as duas vertentes que todo golpista usa para implementar o golpe, enquanto isso for arma de coação contra a população, né, e isso tiver respaldo na elite, na mídia e no mercado financeiro, e isso interessar as elites, isso será usado dessa forma. E para que isso dê resultado, você não pode desconstruir essa doutrinação anticomunista, né? Anti tudo o que é progressista, o que é social. Alguns agora estão até revendo posição, né? Mas não o exército, eu digo a elite. Por exemplo, você encontra um Armínio Fraga que nos esgoelou, né, lá no Banco Central, já falando em necessidade de se diminuir a disparidade social, né? Liberando o teto de gastos, ele é a favor da liberação do teto de gastos. Né? Pregando contra a desigualdade social. Então, eu acho que isso convém ficar dormitando, porque de vez em quando eles tiram do bolso e usam contra a população, entendeu? Uhum. Você veja que agora o Trump está fazendo esse discurso nos Estados Unidos, né? Contra essas campanhas desde que morreu o George Floyd, que ele está agindo com suas brigadas contra a população, e agora, essa semana, ele falou que se perder, que é ação comunista, que o Biden é comunista, né? Que os democratas vai vencer a corrente comunista. Então, isso convém, historicamente, convém essas ondas do vai e volta conservador e autoritário, né? Que essa é a palavra que a gente chantagistas, né? Chantagistas. Aliás, eu vi até um discurso muito similar ao do Bolsonaro, obviamente seguindo o padrão Bannon, né? Que ele fala que se ele perder a eleição é porque houve fraude. Porque se ele ganhar, não houve fraude. Se ele perder, é porque houve fraude. Assim, aqui nós tivemos o Aécio fazendo birra, né? Exatamente. Eu quero. Eu vou anular, eu não aceito. Quer dizer, é criança que não suporta a frustração, né? Não foi educado para saber que há vitórias e derrotas, e que tem momentos que se perde. Agora, precisou de um Lula que veio lá de Garanhuns para dar o exemplo de como se assimila uma derrota e se cresce com a derrota e se conquista o poder. A ele, um garoto classe média, com uma educação razoável, deveria ter aprendido a fazer política com o avô e deveria ter se espelhado num exemplo de um analfabeto, como eles gostam de falar do Lula, né? Ele não teve essa grandeza de esperar a próxima vez, jovem como era, ele tinha uma vida para tentar, né? Primeiro, para ser correto, e segundo, para esperar e fazer uma campanha decente. Muitos analistas políticos diziam que, como o governo Dilma passava, né, por uma crise grave, certamente o Aécio ganharia a próxima eleição. Ele não só perdeu a eleição aquela, como ele perdeu credibilidade e foi parar em páginas policiais, né?
Eu vou fazer um reparo. A crise da Dilma não é uma crise. Ela não pôde governar. Do momento que ele disse que não perdeu, né, e que ela não poderia governar, e ele jurou que ela não governaria, desde o primeiro minuto, ele fez uma aliança lá com Eduardo Cunha, e eles engendraram as pautas-bombas e todos os boicotes, de maneira que a economia não pôde caminhar, né? Então, assim, não se pode falar que a Dilma propiciou uma crise, porque aí nós vamos estar dando razão ao editorial da Folha, que diz que o Jair, se não tomar cuidado, vai se equiparar à Dilma. A Dilma é uma mulher que tem uma capacidade enorme de entender a máquina, de analisar, de conhecer até onde ela vai, de quais seriam os passos possíveis e corretos, e ela não cometeu crime algum, né? Conforme já ficou provado, inclusive por um estudo do próprio Senado, que comprovou isso. Né? Então, dizer... Auditorias externas, inclusive. Auditorias externas. Tudo. Né? Ficou patente que houve um golpe. Então, não, a crise do governo Dilma se chamava Eduardo Cunha, né? Tanto é que ele, até hoje, ninguém quis saber de delação de Eduardo Cunha, né? Não, Porque ali tem, né? Ali tem. Ali está a chave do cofre com o diário, meu querido diário. Meu querido diário. Denise, a gente caminhando aqui para o fim, eu queria agora dar a palavra a você, falar um pouquinho do seu livro. Antes de você falar do seu livro, eu queria falar da Cotter. Eu queria exatamente isso que eu ia fazer agora. Então fala você que você fala melhor que eu. Fala você. Não, eu queria sobressaltar o trabalho feito pela Cotter, que acreditou no livro, que torceu pelo livro, que me incentivou o tempo todo, porque houve um momento em que eu achava, não, acho que não, e o Sálvio colocou fogo para ser feito, para ser concluído, e fizeram uma edição com muito gosto, né? A capa do Carlos, eu esqueço o sobrenome, Carlos Fernandes, eu acho, que é uma capa muito impactante, que me agradou bastante. Eu acho que é uma capa bastante atraente. E Carlos Garcia Fernandes, está aqui, acabei de achar. Carlos Garcia Fernandes. Ele fez um trabalho muito interessante, porque ele conseguiu colocar na capa todas as informações que o tema exige, né? Achei bastante legal esse resumo que ele fez. Com linhas simples, ele consegue reproduzir o que é a ideia do livro. E a Cotter Editorial está vendendo o livro na cotter.com.br, né? Você pode encomendar o livro até o dia 31, se você colocar a senha Capitu, a palavra CAPITU, né? Você tem 50% de desconto na compra. E está à venda na Cotter Editorial, cotter.com.br, está à venda na Amazon e está à venda no site da Americana também. Então, assim, eu estou muito feliz com a editora, com a dedicação, com os contatos que ela faz para divulgar. E o catálogo da Cotter está maravilhoso, né? Está maravilhoso, assim. Eles têm um bom cast. Gente, então, eu queria falar um pouquinho também da Cotter. A Cotter, ela tem um canal no YouTube, a gente vai colocar tudo na legenda depois para vocês. Tem o site, como a Denise falou, Cotter, KOTTER.com.br. Tem canal no YouTube, tem página no Facebook, tem Twitter, enfim. A Cotter está em todas as frentes. Queria agradecer imensamente ao Marcelo Nogueira, que foi quem indicou a Denise. Está fazendo um trabalho belíssimo. O Marcelo, obrigada, Marcelo, parceiraço. Nos enviou aqui alguns livros que serão sorteados pelo Jogo de Dama em breve.
enfim, tem essa novidade bacana. E queria agradecer imensamente, porque a Cotter, né, fez uma parceria bacana com a gente, não só apresentando escritores da tua envergadura, Denise, como cedendo alguns livros para a gente sortear aqui. Que bom. Queria te agradecer. Sucesso a vocês, viu, no canal. E agradeço muito a delicadeza com que fui acolhida, esse espaço maravilhoso que vocês me deram. Eu queria agradecer você, Denise, seu tempo, sua disponibilidade, teu conhecimento, assim, essa entrevista daria mais, sei lá quanto tempo, mas enfim, queria que você soubesse que o canal está aberto, quando você tiver tema, alguma coisa para falar, pode chamar a gente, que a gente está aberto, aqui não tem essa de eu já fui, não posso ir mais, pode vir quando quiser, a casa está aberta. E agradecer a todo mundo que acompanhou esse nosso vídeo, pedir para vocês, mais uma vez, esse reforço, não deixem de assinar os canais, não deixem de compartilhar, divulgar, convidar as pessoas para conhecer o Jogo de Damas JDD no YouTube e Facebook, e os outros programas maravilhosos. Eu estou fazendo parceria com alguns programas também de independentes. É isso que vai fazer, essa rede, que vai fazer essa questão que a Denise comentou e que eu já várias vezes comentei aqui, da comunicação. A gente precisa melhorar a comunicação, ampliar a comunicação, dar voz a pessoas que não têm espaço nem voz. Eu agradeço novamente e te parabenizo pela formulação das perguntas que me propiciaram falar com muito à vontade, com muito entusiasmo. Tá bom? Obrigada, Denise. Saravá, agradeço todo mundo. Ao Daniel. Daniel. Saravá. Tchau. Saravá. Beijo para todos. Tchau. Meu cantar é um apelo que eu faço a Nana.